Flamengo fechou a contratação do jogador que estava no Internacional, segundo o nosso parceiro aí, o Flazueiro, tá? O Flamengo contratou aí o Guilherme, o Guilherme Carioca. Guilherme Barbosa, 18 anos, Guilherme Carioca é um meia, né, que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas estava no Internacional. O Internacional ficará com percentuais dos direitos econômicos para tentar lucrar com a futura venda, tá? E o jogador de 18 anos, desculpe, chega ao Flamengo sem custos, tá? Então, o Flamengo contratando aí um garoto do Internacional, mesmo momento que o Flamengo negocia Matheus Gonçalves, Lohan, o Flamengo contratando um garoto aí, um meia do Internacional, não vinha sendo utilizado lá e chega aí para a base do Mengão. Aqui, falar com vocês que o Flamengo do Filipe Luís tem a melhor defesa e o quarto melhor ataque na era dos pontos corridos do Brasileirão, tá? Invicto aí a 7 partidas no campeonato, né? O Flamengo pode alcançar marcas históricas esse ano. Então, cara, acho importante aí a matéria do Globo, que fala que o Flamengo tem a melhor defesa, a gente já tinha falado isso aqui, mas tem o quarto melhor ataque na era dos pontos corridos brasileiros. Então o Flamengo tem a maior goleada da era dos pontos corridos, 8-0. Tem a melhor defesa da era dos pontos corridos, da história dos pontos corridos, e o quarto melhor ataque da era dos pontos corridos. Tá? Então o Flamengo ainda pode chegar ao primeiro lugar nos melhores ataques aí da era dos pontos corridos. Isso aí mostra, né, matéria do Globo, do Diogo Dantas, mas isso aí mostra o quanto o Flamengo está crescendo, né, o trabalho do Filipe Luís está crescendo dentro do Flamengo. Como o Filipe Luís está conseguindo entrosar esse time, e eu volto a dizer, as contratações foram emblemáticas, do Samulino, do Jorginho, do Saul. A gente já tem o Carrascal, que vai ter oportunidade ainda de jogar, o Emerson Royal também, mas essas 3 contratações, Jorginho, Saul e Samulino, realmente levantaram drasticamente o patamar do Flamengo, e até o Pedro, né, voltou a jogar também, está arrebentando. Estou muito otimista com relação ao Flamengo, me preocupa esse comportamento da CBF. Convido você a conhecer a Mais Cabelo, o tratamento mais slim de emagrecimento, conheça agora mesmo, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil, avaliação grátis, link aí no comentário fixado. A gente também, mais uma vez, avisa que você tem aí a Caravana do Haroldo, você pode viajar para os jogos do Flamengo. Flamengo, olha, final da Libertadores em Lima, já tem aí, tá? O 29 de novembro já tem aí o pacote da Caravana do Haroldo com reembolso, caso o Flamengo não chegue, bater na madeira. Tá? Então, você pode garantir aí o pacote para a final da Copa Libertadores com reembolso, e também tem aí o jogo de Buenos Aires contra o Estudiantes, os jogos também do Rio de Janeiro, receptivo no Maracanã, com ingresso, tá, incluído. Então você consegue tudo aí com ingresso incluído na Caravana do Haroldo. Essa daí são desde 81, desde 1981, fazendo um trabalho fantástico, só elogios com os torcedores do Flamengo. O Flamengo, todo jogo tem árbitro mineiro ou paulista, tem auxiliares mineiros ou paulistas e VAR mineiro ou paulista. Raramente tem alguma outra cidadania, né? Tem alguma outra cidade que é de alguma outra cidade, é de algum outro estado, desculpe. Então, raramente o Flamengo tem árbitros de outro estado. Geralmente é São Paulo e Minas. São Paulo e Minas nos seus jogos. Eu já falo que isso aí é muito estranho. Para completar, a gente percebe a decisão da CBF de levar a Copa do Brasil e as datas, né, semifinal e final, para depois do Brasileiro, e antecipar as datas do Brasileiro, tirando 4 datas que o Flamengo, quando foi eliminado da Copa do Brasil, teria ganho, né? O Flamengo ganhou o direito de ter aí 4 semanas de descanso, 4 datas que ele não jogaria. Eles jogaram essas datas para depois e adiantaram o Brasileirão, fazendo com que o Flamengo só tivesse 2 das 6 datas que ele tinha direito a descansar, a preparar o time. Fizeram isso de forma unilateral, sem consultar o Flamengo, e alegando que isso é bom para o próprio Flamengo caso ele ganhe a Libertadores, porque ele teria tempo para treinar e se preparar para a Intercontinental.
A questão é que isso beneficia diretamente o Cruzeiro, que ontem, inclusive, venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Aí, beleza, ok. Aí a gente tem mais uma situação. Fora isso tudo que estão fazendo, né? E que eu falo que o Flamengo vai ter que vencer os seus jogos por 4-5-0 para valer 1 ou 2, porque com o VAR de São Paulo e de Minas todo jogo, árbitro de São Paulo e de Minas, decisões sempre favoráveis aos rivais, o Flamengo vai ter que jogar muito mais, vai ter que fazer como o Flamengo de Jorge Jesus, que tinha que fazer 4 gols para valer 1. Isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe, é contra tudo e contra todos. Não bastasse isso, eles começaram agora a agir em outras situações. Financeiramente prejudicando o Flamengo, porque o CNRD da CBF não marca o julgamento da dívida do Internacional pelo Flamengo com relação ao Thiago Maia. Isso é um escárnio, um absurdo. Tudo acontece primeiro do que o pagamento da dívida do Internacional. Então, o Internacional, isso beneficia quem? O infrator, beneficia quem está, o caloteiro, né? Então, o Internacional simplesmente não paga o Flamengo e a CBF lava as suas mãos e não marca o julgamento do CNRD para punir o Internacional. Mas aí não. Mas aí o que acontece? Eles não marcam o julgamento para punir o Internacional, mas eles marcam o julgamento do Bruno Henrique, que aí já afeta diretamente a vida pessoal também do jogador, pode ser punido, pode acabar com a carreira do rapaz, né? A gente tem que ter a presunção da inocência sempre. A questão é, caíram, né, naquela pressão de alguns jornalistas que o Flamengo passou na Libertadores com o Bruno Henrique que deveria ser punido. Cadê? Aí começaram a botar aquela pressãozinha, aí já aproveitaram, o STJD já aproveitou essa pressãozinha que fizeram e marcou para 2 dias após o fim do fechamento da janela, né? Fechou a janela, 2 dias depois, no dia 4 de setembro, está marcado o julgamento do STJD, que tem a possibilidade de punir o Bruno Henrique aí. E o jogador pode pegar até 1 ano, multa. Cara, é uma situação assim terrível. É uma situação que ele, óbvio, se for culpado tem que ser punido. Eu sempre falei isso. Quem é culpado tem que ser punido. Mas eu acho muito estranho você marcar um julgamento, né, que pode destruir a vida, a carreira de um jogador, que se for realmente culpado, volto a dizer, tem que ser punido, não passo pano para isso. O que eu fico revoltado é que não resolvem uma questão que mexe diretamente com os campeonatos, com o posicionamento das competições, porque o Internacional tem um jogador que eles usam para ganhar pontos, para se manter na posição que está, para lutar por título, agora não luta mais, mas o Internacional usa um jogador e não paga. E o CNRD e a CBF não marcam o julgamento, mas marcam, né, o STJD da mesma entidade, aí ligado à mesma entidade, marca, com opinião pública, pressão e tudo mais, tentando sempre atacar o Flamengo, mas vai lá e marca o julgamento do Bruno Henrique para 2 dias depois do fim da janela, muito antes aí de qualquer decisão do CNRD da CBF. Então vale dar calote, vale pegar jogador e não pagar, né? E ferrar, por exemplo, como fizeram com o Cuiabá no passado, ferrar os clubes que não recebem dinheiro. O Flamengo, graças a Deus, está nadando de braçada. Esse dinheiro aí não mexe no ponteiro do relógio do Flamengo. Mas outros clubes são muito prejudicados, né? Como o próprio Cuiabá. Então vocês preferem que o campeonato seja manipulado dessa forma, porque quando você deixa os clubes não pagarem, você está deixando ele fazer um doping, né, financeiro. É um doping. É um doping, porque ele está contratando e não está pagando. E está utilizando um jogador que poderia estar no outro time. Mas aí vocês acham isso normal e não fazem nada, não julgam e ainda marcam um julgamento de outra situação que ainda pode piorar, né, a vida do Flamengo. Mexe com a cabeça do jogador também, mexe com tudo, tá? Então, eles não param. Eles mudam de forma unilateral
as datas da competição na maior interferência da história do Campeonato Brasileiro, maior interferência da história, sem consultar o Flamengo. Na verdade, fingiram, né? Consultaram, o que vocês querem? O que vocês acham? Mas não fizeram ouvindo o Flamengo. Segunda situação, os árbitros, sempre paulistas e mineiros. Terceira situação, os erros a favor do Palmeiras no VAR, decisões favoráveis ao Palmeiras e ao Cruzeiro no VAR, impressionantes. Quarta, não cobrar, não julgar a situação do calote que o Flamengo recebeu do Inter. E 5, marcar, antes de resolver isso, marcar o julgamento do Bruno Henrique, que eu acho que tem que ser julgado, que tem que ser punido se ele for culpado, mas está tudo errado, tá? Convido você a conhecer a Mais Cabelo, o tratamento mais slim de emagrecimento. Conheça agora mesmo, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Avaliação grátis, link aí no comentário fixado. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, valeu!